Bom dia, pessoal. Ricardo falando. Hoje em dia, os colegas mais antenados têm falado bastante, se preocupado bastante com a inflamação crônica e lançado mão até de alguns produtos que não fazem parte da medicina alopática no seu sentido mais convencional, mas que têm demonstrado eficácia em ensaios clínicos. Têm sido validados pela ciência moderna através de metodologias científicas adequadas. Por exemplo, ashwagandha, quercetina, berberina, entre vários outros compostos que têm sido incorporados para uma vida mais saudável. Mas o vídeo de hoje é diferente. Você já parou para pensar na inflamação do bem? Quando que a inflamação é boa? Existe aquele ditado que todo mundo que treina conhece, que é no pain, no gain. Sem dor, sem ganhos. Quando a gente treina e não fica com dor no outro dia, a gente pensa, não devia ter conversado tanto, não devia ter mostrado tanto o celular e trocado figurinhas com os coleguinhas da academia, não devia ter discutido um caso no meio do treino, deveria ter me focado, o treino não funcionou, não estou dolorido. Isso é conhecimento popular e tem uma base muito verdadeira. Vocês sabiam que um estudo que comparou placebo com paracetamol e com um anti-inflamatório não esteroide apontou para uma redução no benefício do treino nos dois grupos que usaram esses fármacos com potencial anti-inflamatório? Sim, a inflamação é fundamental para crescer. É fundamental para a hipertrofia. A inflamação localizada que dá aquela dor pós-treino é nossa aliada. Por que isso? Outra questão interessante. Se o crescimento depende do estímulo para a produção de substâncias anabólicas, como testosterona, dehidrotestosterona, hormônio do crescimento, IGF. Por que quando eu treino o peito, se eu estimulo a produção de hormônios que circulam por todo o corpo, minha coxa não cresce? Por que quando eu treino coxa, meu bíceps não cresce? Não são hormônios que eu estimulei, eles não circulam por todo o corpo? A chave é a inflamação localizada. Então vamos lá. Você treina peito, por exemplo, você lesa a membrana do músculo do peito, o sarcolema, a membrana da célula do músculo. Isso ativa uma enzima chamada de fosfolipase A2. Essa enzima, que fica dentro da célula, ela degrada parte da membrana da célula para liberar uma substância chamada ácido araquidônico. E o ácido araquidônico é a chave para o anabolismo. É o que justifica porque treinando peito, treinando coxa, cresce coxa. O ácido araquidônico formam as prostaglandinas, que são mediadores locais de inflamação. E essa inflamação local é fundamental para o crescimento. Ela atua aumentando a capacidade daquela célula em responder aos hormônios anabólicos que estão circulando. Então, pode estar circulando testosterona em quantidade aumentada, pode estar circulando em quantidade aumentada o hormônio do crescimento, IGF-1, mas é aquele músculo que eu treinei que, graças à inflamação local, vai se aproveitar dessa quantidade aumentada dos hormônios de crescimento para crescer, dos hormônios que promovem o anabolismo. Então, é fundamental manter o nosso ácido araquidônico bem presente na nossa membrana, porque se ele começar a se depletar, a gente pode parar com a capacidade de crescer. Muita gente acha que essa é a causa do platô, que é um dos motivos do platô, é um dos motivos pelos quais a gente para de crescer depois de um determinado momento. Existem outros, como o acúmulo da miostatina, entre outros fatores. Mas faz sentido, um estudo encontrou uma relação de ômega 6, ômega 3, e o ácido araquidônico é um ômega 6, 42% menor em quem faz exercício regular. Ou seja, o exercício regular vai lesando o músculo, vai causando inflamação local, para que haja o reparo, para que haja o anabolismo,
mas vai depletando o ácido araquidônico. Daí a necessidade do atleta ter uma dieta saudável ou até eventualmente suplementar o ácido araquidônico. O curioso do ácido araquidônico é que ele ajuda no ganho de massa muscular, ajuda na força, porque promove a inflamação local. Tem até relatos de que causa mais dor pós-treino, mas sistemicamente ele tem uma ação anti-inflamatória. Interessante. Porque a gente aprende que tem que ser ômega 3, ômega 3, ômega 3, mas está aí um exemplo de um ômega 6 que tem ação anti-inflamatória sistêmica e promove a inflamação no músculo treinado. Graças a Deus, porque isso é fundamental para estimular a hipertrofia. Então, falando um pouquinho da inflamação hoje, de como ela não é sempre ruim, óbvio, além de ter um papel fundamental no combate a infecções, etc., ela é super aliada da hipertrofia. Isso nos traz algumas considerações práticas. Evite anti-inflamatório se puder no pós-treino. Já falei que isso reduz o risco. Risco de crescer. Evite anti-inflamatório pós-treino e tenha uma dieta saudável e não esqueça, se você achar que é indicado, junto com o seu nutricionista ou médico, de suplementar ácido araquidônico. Tem pelo menos 2 estudos mostrando a eficácia. Aí eu considero o ácido araquidônico um dos poucos suplementos com eficácia bem comprovada em fisiculturismo, talvez os outros sendo whey protein, creatina, tem alguns produtos a mais, mas o ácido araquidônico é bem interessante, tem uma plausibilidade biológica enorme e tem alguns dados experimentais sugerindo benefício. Então fica a dica aí de como usar a inflamação para o próprio bem. Grande abraço, pessoal, até a próxima.